Olá! A análise de hoje mergulha em um dos casos criminais mais chocantes da história recente do Brasil. É uma história que envolve um ídolo do esporte, uma jovem modelo e um crime de uma brutalidade que é difícil até de imaginar. Tudo meio que começa a tomar uma forma muito sombria com essa frase aqui. Em outubro de 2009, o goleiro Bruno, então no auge da fama, disse isso em público sobre a Elisa Samúdio, a mulher que afirmava que ele era o pai do filho que ela esperava. Mal se sabia que essa declaração se tornaria um presságio terrível do que estava prestes a acontecer. E o desfecho foi o pior possível. Menos de um ano depois dessa frase, a Elisa estava morta. E o homem que a disse foi condenado como o mandante de tudo. Então, vamos entender o passo a passo de como essa tragédia se desenrolou. Para a gente começar, é fundamental entender quem eram as duas pessoas no centro de toda essa história. Eram dois mundos completamente diferentes. De um lado, a gente tem a Elisa Samúdio, uma moça de 25 anos tentando a vida como modelo. Do outro, Bruno Fernandes, um verdadeiro ídolo nacional, capitão e goleiro do Flamengo, um gigante do futebol. A diferença de poder era gritante, né? Ele, uma celebridade, casado, no topo do mundo. Ela, uma mulher buscando seu espaço. E o que começou como um caso extraconjugal, virou um conflito violento muito rápido. O que choca aqui é a velocidade com que tudo escalou. Pensa só, em maio de 2009 eles se conhecem. 3 meses depois, em agosto, ela conta da gravidez e ele não só termina tudo, como exige que ela aborte. Daí pra frente, a coisa só piora. Em outubro, ela já tá na delegacia acusando o Bruno de sequestro e de tentar forçar um aborto. E mesmo com tudo isso, em fevereiro do ano seguinte, o filho deles nasce. E aqui a gente chega num ponto da história que é assim, revoltante. Depois de denunciar o sequestro, a agressão, a Elisa, grávida de 5 meses, pediu ajuda, pediu uma medida protetiva. A resposta da justiça foi negada. A justificativa foi que a Lei Maria da Penha não valia para um relacionamento eventual. Essa decisão, na prática, deixou a Elisa totalmente desprotegida. E essa falta de proteção, infelizmente, teve consequências fatais. Agora a gente entra nos eventos que levaram diretamente à morte dela. Em junho de 2010, armaram uma cilada para Elisa. A desculpa era que finalmente iam conversar sobre a pensão do filho. Ela foi até o sítio do Bruno, em Minas Gerais, mas ao chegar lá, a realidade era outra. Ela e o filho, um bebê de colo, viraram prisioneiros. A verdade só começou a vir à tona porque um primo do Bruno, um adolescente na época, não aguentou e confessou tudo para a polícia. A investigação começou a desenhar um quebra-cabeça macabro com 3 peças centrais. No topo, o goleiro Bruno, apontado como quem ordenou tudo. Ao lado dele, seu amigo inseparável e braço direito, o Macarrão, Luiz Henrique Romão. E por fim, o Bola, Marcos Aparecido dos Santos, um ex-policial que teria sido responsável pela execução. O que o primo do Bruno contou para a polícia revelou detalhes de uma crueldade absurda. Segundo ele, a Elisa foi estrangulada pelo Bola. Depois, o corpo dela foi esquartejado. Partes teriam sido jogadas para os cachorros da propriedade e o que sobrou foi coberto com concreto. Era uma tentativa clara de fazer com que ela simplesmente desaparecesse, como se nunca tivesse existido. E o Bruninho, o bebê que era o pivô de toda essa disputa. Ele, com apenas 4 meses, foi encontrado dias depois. Foi abandonado em uma comunidade em Ribeirão das Neves, por pessoas que, felizmente, não tinham nada a ver com o crime. A descoberta de tudo isso deu início a um dos julgamentos mais acompanhados pela mídia em toda a história do Brasil. Em 2013, saíram as sentenças. O Bruno, como mostra o gráfico, pegou mais de 22 anos de prisão. O Bola, o executor, uma pena bem parecida, também de 22 anos. E o Macarão, o cúmplice, foi condenado a 15 anos. Outras pessoas que participaram da trama também foram a julgamento. Uma ex-namorada do Bruno, a Fernanda, pegou 5 anos. Outros 2 homens foram condenados pelo sequestro do bebê. Já a esposa do Bruno na época, a Daiane, acabou sendo absolvida de todas as acusações. Mas a história não acabou ali com as condenações. O que aconteceu nos anos seguintes é, para muita gente, tão perturbador quanto o crime em si. O tempo de Bruno na cadeia foi cheio de reviravoltas. Em 2017, depois de cumprir só uma parte da pena, ele foi solto por uma liminar do STF. E o mais inacreditável, ele chegou a assinar contrato com um time de futebol. A decisão foi revertida logo depois e ele voltou para a prisão, mas isso gerou uma polêmica gigantesca no país. E a pena dele ainda acabou sendo reduzida.
E assim a gente chega nos dias de hoje. E essa informação aqui é simplesmente chocante. Por conta das regras de progressão de regime do sistema penal brasileiro, todos os 3 principais condenados pela morte de Elisa Samúdio, o Bruno, o Macarrão e o Bola, hoje estão em liberdade. E este talvez seja o fato mais doloroso de todo esse caso. Apesar das confissões, dos julgamentos, das condenações, o corpo de Elisa Samúdio nunca foi encontrado. 0. A família dela nunca teve a chance de se despedir, de dar a ela um enterro digno. E é isso que nos leva a essa pergunta final, uma pergunta que ecoa até hoje. Um crime terrível aconteceu, os culpados foram condenados, mas agora estão livres. A vítima desapareceu para sempre. Fica então a reflexão. O que, no fim das contas, significa justiça no caso de Elisa Samúdio?